Como quer, aleluia. Eu convido a igreja a se pôr de pé nesta hora. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Eu quero aqui chamar e apresentar o nosso pastor André Rosa, que vai estar ministrando a palavra. Aplauda o Senhor, queridos, porque é homem de Deus. Pai, toma o teu filho em tuas mãos. Usa a instrumentalidade do teu servo como instrumento vivo em tuas mãos. Porque o Senhor sabia, mesmo antes que chegássemos aqui, quantas pessoas estariam aqui para ouvir a tua palavra. Então o Senhor conhece o que precisamos. Sê conosco, Pai, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor André Rosa. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Você pode dizer amém por isso? Fala para o irmão que está do seu lado assim: o Senhor, nesta manhã, Ele vai te apresentar algo. Além daquilo que você pede, além daquilo que você imagina. É assim que Ele faz, meu irmão. Nós conhecemos a história da Nancy, do Olegário há alguns anos, né? E é bem oportuno isso, porque nós acabamos de levantar um clamor por cura. É necessário que você volte para o seu lugar, convicto de que Deus não somente ouviu a sua oração, mas como também respondeu você. Aquele que pede, duvidando, é como a onda do mar. Ela é impelida e agitada pelo vento, meu irmão. Não deixe a própria situação agitar você e mexer com a tua fé. Não deixe que a sua própria situação venha fazer com que você olhe para trás. Olhe para o alto, porque é de lá que vem nosso socorro. Somos apenas vasos de barros na mão do oleiro, nada mais. A Bíblia diz que Deus está nos céus, Jesus sentado à tua direita. Mas ai de nós se não fosse aquele que está na terra, a saber, o Espírito Santo. Ele é Espírito, você não vê, mas Ele vive em você. Eu costumo dizer que Ele é o conservador da obra. Ele que conserva a obra de Deus em nós. Porque não é pelo meu espírito, não é pelo teu espírito, e sim pelo Senhor. E Ele te respondeu, meu irmão. Ele te respondeu, meu irmão. E para confirmar isso, trouxe a diaconisa Nancy aqui para ministrar um testemunho de fé, de algo que não foi Ana que viveu, não foi Paulo. Ela viveu. Estou dizendo para você, ei, vamos parar de ficar vivendo a história de Ana. Ou melhor dizendo, ficar se maravilhando somente com a história de Ana, com a história de Paulo, com a história deste homem do qual eu vou pregar aqui. Vamos viver a nossa própria história, pastor Ronald. Posso dizer que esse é o terceiro testamento. Primeiro foi a história antiga, o segundo foi o novo. Podemos dizer que nós estamos vivendo o terceiro, porque para haver um testamento tem que haver um testador. O testador é Jeová e o testado sou eu. O testado é você. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Mas eu te apresento a bênção, porque se você for para a maldição, você morre. Então acredite no Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele está aqui neste lugar. E para que eu possa acreditar que Ele está aqui neste lugar, eu não preciso me apresentar diante de uma imagem de escultura, que é a presença de um corpo não presente. É a figura. Nós acreditamos que Ele está aqui porque a sua palavra nos revela, e a sua palavra nos basta.
Onde estiverem dois ou mais no meu nome, eu estarei no meio. Não, você não está acreditando. Onde estiverem dois ou mais no meu nome, eu estarei no meio. Jesus está aqui pela pessoa do Espírito Santo, para trabalhar na minha vida, para trabalhar na sua vida, meu querido e minha querida. A luta não é maior do que o Deus que você serve. Esta enfermidade, ela é pequena diante do teu Senhor. Esse problema não é nada para Deus. Ele conhece os teus limites, mas é dentro dos teus limites que Ele trabalha. E quando você abre a boca e diz, não dá mais, Deus já está falando, não precisa abrir a palavra. Deus já está falando. Quando você diz, não dá mais, eu não aguento mais, Ele lá do céu diz, basta. E envia um anjo com aquilo que estava reservado e guardado para você já lá na prateleira do céu. E diz para ele, anjo, desce lá agora no ministério Flor de Lis e entrega o meu filho, e entrega a minha filha a resposta, porque eu sou com ele, porque eu sou com ela. João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Tem uma breve palavra para o seu coração. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão cante respirar e me faz andar sobre as águas. Declare para ele, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare mais uma vez, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és, Ele é. Se a tempestade me alcançar, tu és Senhor, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a pra respirar e me faz andar. Você consegue andar sobre as águas? É pela fé. Mas Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
declara a igreja. Silmar, só a igreja agora. Silmar. E me faz andar sobre as águas. Tu és, cante, adore ao Senhor, Ele é assim, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, adore a Ele. Aleluia, para terminar, se o mar me submergir, a tua mão me traz a porta pra respirar e me faz andar sobre as águas. Eu tenho que ter fé para andar sobre as águas, meu querido. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou pavilhões, como bem queira. Nestes havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer tipo de enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? 38. Uma história, né? 38 anos. E se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Então o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, e você diga amém. 38 anos é uma vida, né? Uma história. A Bíblia diz que esse homem, estava, né, naquele estado há 38 anos. Lá não disse se ele já nasceu com aquela enfermidade, com aquele problema, mas ele estava já com aquele problema há 38 anos. É muito tempo, meu irmão. É muito tempo sofrendo. É muito tempo, pastor Ronald, esperando uma resposta
Quantas tentativas, quantas vezes aquele homem foi àquele lugar procurar uma resposta, procurar uma cura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diz a história, não a Bíblia, mas segundo alguns historiadores, os seus familiares levavam os enfermos a este tanque e abandonavam os seus ali, dependendo do grau do problema dessa pessoa. Diz o texto, diz a história, em alguns textos, que os mais favoráveis, os mais ricos, eles eram colocados à borda do tanque. Eram 5 pavilhões de tanque, mas era uma grande multidão, diz a Bíblia. Era um número muito grande de pessoas. E ali os mais favoráveis, os mais ricos, eram colocados à beira. E os menos favoráveis, os mais pobres, a saber, esse homem, ficava por trás. Ei, eu vim aqui lançar uma palavra profética para a sua vida nessa manhã. E eu já quero começar dizendo para você uma coisa. Você já ouviu isso muito? Mas eu quero constatar essa verdade, profetizando para você, que Deus, Ele vai mudar, o sentido da fila. Quem está lá atrás vai para frente, e que quem está na frente vai para trás. Aleluia. Não é o homem que tem que impor a vontade de Deus, é Deus que tem que impor a vontade dele sobre o homem. Pois bem, eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, meu querido, minha querida. Talvez eu esteja falando com pessoas que conhecem alguém ou está vivendo isso. Lançaram mão de você. As pessoas não conseguem acreditar em você. Quem sabe isso acontece até mesmo dentro da sua própria família, do seu círculo de amizade. As pessoas lançaram mão de você. Elas não conseguem acreditar em você. Elas olham para você e não veem expectativa. Muitos olhavam para esse homem, vivendo essa situação, e não viam nenhum tipo de expectativa na vida desse homem. Enfermo, lançado à beira de um tanque, para esperar uma resposta. Quantos passavam por ele e não viam uma referência? Talvez eu esteja falando com você. Pessoas olham para você e não veem uma referência. Ainda dizem para você quem você pensa que você é. Aleluia. Eu posso conjecturar. E aquele homem muito triste, sofrendo, porque ninguém quer viver num estado deplorável, falível, de enfermidade. Ninguém quer viver enfermo. Eu não tenho enfermidade porque eu quero, é um estado. E ninguém quer estar nesse estado. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 e diante, fala de um homem que tinha a mão mirrada, pastor. Jesus estava no templo ensinando, e diz a Bíblia que Jesus olhou para aquele homem. Jesus viu a situação daquele homem. Jesus viu o problema que aquele homem está vivendo. Eu quero dizer para você que o que importa é que o nosso Jesus está vendo. Não, você não entendeu. Você não deu glória, você murmurou. O nosso Jesus, Ele está vendo. Me ajuda, tá, Jonathan? Nosso Jesus está vendo. A
Aquele homem com a mão mirrada, enfermo, e mão fala de obrar, de ministrar, de trabalhar, de produzir, de plantar, de colher, de fazer acontecer. Que referência também tinha aquele homem para os judeus religiosos? Nenhuma. Ele não podia, não servia, ele era um inválido, como é colocado até os dias de hoje pela sociedade. Aposentado por invalidez. Assim que ele era visto. Mas Jesus não olha para você como um inválido, meu irmão. Jesus não olha para você como um inválido. Diz a história em Lucas capítulo 6, que então Jesus viu. Então Jesus aqui, agora chama aquele homem para o meio. Porque importa que estejamos no meio, meu pai, igreja. Porque diz a história que o Pai está no meio, Jesus está no meio. Ele quer dizer que importa é que você esteja onde Ele está. Onde estiverem dois ou mais no meu nome, eu ali estou no meio. Onde estiverem dois ou mais no meu nome, eu ali estou no centro. Meu querido, Jesus está no centro da tua vida. Jesus está no centro desta situação. Ele toma você pelas mãos hoje e diz: eu resolvo, eu posso, eu faço. Mas Jesus disseram não, mas ele diz sim. O médico diz, não tem mais jeito, mas ele diz, tem jeito sim. Vem para o meio, vem para o centro. Se misture com Jesus. Muitos estavam do lado dele, mas não podiam resolver o problema dele. Porque tem coisas que só Jesus pode fazer, meu querido, minha querida. A Bíblia nos ensina a elevar os nossos olhos para o monte. Salmos 121. Não é para o lado direito, não é para o lado esquerdo, não. É elevar para o monte. Elevo os meus olhos para o monte. Segundo alguns especuladores dizem, foi Ezequias quem escreveu, mas não importa quem escreveu, o que importa é o poder que essa palavra tem. Elevo os meus olhos para o monte. Aí ele pergunta, de onde me virá o socorro, pastor Ronald? Meu socorro, ele vem do Senhor. E se ele fez os céus e a terra, o que é esse problema para ele? É isso que ele quis dizer. Se ele tem poder para fazer os céus e a terra, esse problema que eu estou vivendo para ele não é nada. Porque ele entende o seu limite. Ele sabe que você é natural também. Ele conhece as suas fraquezas. Quando o salmista disse isso, ele estava angustiado, estava sofrendo, estava tudo bem não, meu querido e minha querida. De onde me virá o socorro, evangelista Kerr? E muitas das vezes nós se pegamos, nos perguntando, meu Deus, quanto tempo eu estou buscando? Eu preciso de uma resposta. Até quando, Senhor? Até quando? Mas lá no profundo da nossa alma, nós sabemos que a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Deixa eu começar a pregar. Então estava um homem enfermo, dentre muitos outros, um necessitado, dentre muitos outros, uma pessoa que queria respostas, dentre muitas outras. Em um certo lugar, acreditando em um certo movimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você veio buscar movimento, você veio no lugar errado. Se você veio buscar movimento, você entrou pelas portas erradas. Porque movimento por movimento tem vários por aí.
Movimento por movimento não passa de movimento, o movimento passa. Mas movimento com avivamento, esse sim faz a diferença. E eu creio que eu estou falando com um grupo que entrou por essas portas para buscar um Deus que aviva e traz o movimento. Um Deus que não precisa do movimento para avivar a sua igreja. Eu estou falando com o povo e eu acredito nisso, que veio buscar o Deus que tem poder para curar, o Deus que tem poder para mover os céus e a terra. Quando alguém se move pela fé. Porque o próprio Deus que nós servimos não é um Deus estagnado, estacionado em um trono. O trono figura o seu poder, porém, eu não acredito em um Deus que fica somente sentado em um trono. A Bíblia diz que desde o princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu querido e minha querida, o Deus que nós servimos é um Deus de movimento sim, porém, o movimento dele não é vazio, o movimento dele é cheio. E quem está cheio do Espírito Santo, uma mãozinha é pouca, levanta as tuas mãos, abra a sua boca e glorifique a Deus. A Bíblia diz que os anjos são espíritos que ministram em nosso favor. Os anjos são apenas os nossos mordomos. Mas eles estão debaixo de uma legalidade. Só desce se o pai mandar. E tem mais, se o pai mandar descer para abater, desce. Se o pai mandar descer para abençoar, obedece. Porque os anjos não são bonzinhos, amados. Não, eles não têm vontade própria. Eles são obedientes. Então diz o texto então que os judeus acreditavam num certo movimento das águas. Em um lugar chamado Betesda, que significa casa da misericórdia, né, pastor Ronald? E tinha misericórdia lá, Ronald? Só se fosse de Deus. Não tinha misericórdia naquele lugar. O texto te mostra isso. Não tinha misericórdia. Era cada um vivendo o seu problema. Cada um por todos e todos por um. Hoje se conjuga mais do verbo ter do que o verbo ser. Ninguém não está nem aí porque você é. Se você chegar de fusquinha quebrado, ninguém olha para você. Chega com uma Land Rover, te abraça, te beija. Isso aqui não tem isso não, né? O verbo ter, o verbo do interesse, da hipocrisia, da mentira. Mas Jesus não está nem aí para o que você tem ou o que você deixa de ter. Ele está aí sim pelo que você é. E ainda que seja um miserável pecador, Ele está aí sim pelo que você pode passar a ser. Ele não está nem aí para o seu passado, porque Ele já lançou no mar do esquecimento. Porque Ele tem um presente para você. As pessoas olham para você e não vê expectativa, não vê uma história, a não ser história de fracasso. Não. Ele olha para você e vê uma moldura diferente. Ele vê uma pintura diferente. Ele vê um quadro diferente. O ângulo da visão de Deus é completamente diferente do ângulo da nossa visão. A nossa visão é natural, é pecadora, é finita, é errante, sim. O que corta para aí, corta para cá também. Eu sou homem. E a Bíblia nos ensina que nós pecamos em palavras, em pensamentos,
e em obras. Mas ai de nós se não fosse a verdadeira misericórdia. O lugar tinha nome de misericórdia, mas não usava de misericórdia com ninguém, meu querido. E a Bíblia nos ensina a usarmos de misericórdia. Sede misericordiosos. E as pessoas entravam por aquelas portas para buscar a sua resposta, para buscar a sua bênção, e se deparava com uma pessoa com problema, sofrendo. Mas pastor, a Bíblia nos ensina que cada um tem que carregar a sua cruz. Ainda uso a Bíblia para não ajudar os outros, né? Tem gente que usa a Bíblia para não ajudar os outros, meu irmão. Cada um tem que carregar a sua cruz. O problema dele é um, o meu é outro. Amém. O grau do teu problema não invalida o meu problema. O tamanho do seu problema não invalida o meu. Quando as pessoas olham para aquele homem que estava cortando madeira e o ferro do machado caiu e ele se desesperou, muitos falam, poxa, o cara se desesperou por causa de um ferro de machado, um ferrinho? Era emprestado, meu irmão. Você sabe de quem ele pegou emprestado? Você conhecia a pessoa? De repente era uma prova. Ele não tinha como pagar. É isso que ele estava querendo dizer. E agora? Ah, meu Senhor, era emprestado. Olha a prova aí. Para você pode parecer um problema pequeno, mas para ele era um grande problema. E não deixava de ser um problema. Mas ali não, as pessoas não usavam de misericórdia. Aí, de repente, entra uma pessoa diferente no cenário. Não, você não entendeu, eu só vi um aleluia. De repente entra uma pessoa diferente no cenário. E se é diferente é porque essa pessoa faz a diferença. Ela entra na história daquela multidão. Ela invade o meio. Foi para isso que Jesus nos chamou. Invadir o meio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Fazer a diferença no meio. Ser luz no meio. Mostrar quem você realmente é no meio. Enquanto a multidão está buscando movimento, nós buscamos um Deus de avivamento. Enquanto a multidão está buscando resposta naquele que não pode dar resposta, nós buscamos um Deus que tem todas as respostas. Enquanto a multidão tem buscado verdades filosóficas, verdade dos homens, verdades literárias, ei, nós buscamos um Deus que é o dono da verdade absoluta. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. 30 segundos de glória, 30 segundos de aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Uma vez por ano, de vez em quando, o anjo descia. Ei, o meu Deus não é Deus de fazer milagre de vez em quando não, pastor. O Deus que nós servimos, Ele não marca uma data certa para vir no Ministério Flor de Lis, não. Ele está aqui hoje. Ele vai estar aqui mais tarde no culto à noite. Ele está aqui na quarta-feira. Está aqui na consagração no sábado de manhã. Ele não tem agenda não, meu irmão. Ele rompe o tempo, ele rompe os limites. O anjo agendava, marcava. De vez em quando eu vou lá.
vez em quando vou dar um pulinho naquele tanque lá e vamos movimentar aquelas águas lá. E o primeiro que pular vai ser curado. Qualquer enfermidade. Que anjo, hein? Fazendo acepção de pessoas. Cura uma, não cura o outro. Amados, que anjo é esse? Mas o anjo de todos os anjos, ele está aqui para te abençoar. E ele não marca na agenda, não. Sabe por quê? Porque ele tem pressa da sua obra. Ele conhece a sua necessidade, a Bíblia diz: lançai diante dos pés do teu Senhor todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Ele se usa de misericórdia, mas as pessoas ali não usavam. E agora ele faz uma pergunta para aquele homem, que tantos passavam por ele, milhares passaram por ele e não resolveram o problema dele. E agora ele entra na história daquele homem e começa um diálogo, uma conversa. Ele conhece o seu problema, meu querido. Mas conversa com ele. Muitas das vezes você conversa com o irmão que está do seu lado. Você passa a situação para o irmão que está do seu lado. E infelizmente, em vez desse irmão te ajudar, ele te atrapalha mais ainda. Eu sei que você tem ouvido isso nesse altar. Pregamos com sabedoria, a unção, porém com responsabilidade. Cuidado com quem você tem falado os seus problemas. Para de ficar abrindo a sua história, a sua vida para qualquer um. Porque aquele seu melhor amigo também tem um melhor amigo de confiança. E aquele amigo do melhor amigo também tem um outro de confiança. Daqui a pouco a sua história todo mundo sabe. Não foi solucionada, mas sim exposta. Há quanto tempo está vivendo essa situação? 38 anos. 38 anos você nasce, cresce, estuda, se forma, casa, gera filhos, uma família, uma história. Estou falando de um homem que estava vivendo uma situação, amado, há tanto tempo, cara. De tantas tentativas, não viu resposta. Só não, e toda vez que ele tentava, em vez de alguém ajudar, atrapalhava. Passava à frente dele. Ei, eu não sei quem tem passado à sua frente, mas como eu disse no início dessa mensagem, Deus vai inverter a fila. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, diz a palavra do Senhor. Ele vai colocar você na frente. Ele vai colocar você na frente. Mas você não vai precisar mergulhar nas águas, porque as águas irão mergulhar em você. Não, você não entendeu. Você não vai precisar mergulhar no tanque, porque a fonte, ela vai entrar dentro do teu ser, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. A mulher samaritana apresenta a Jesus um poço. E o que Jesus apresenta a ela? Uma fonte. Talvez o que tenha apresentado a você, tem sido apresentado a você, tem sido cisternas, tem sido tanques. Porém a fonte
ninguém te apresenta. Ela se apresenta a você. Não fui eu que te escolhi, mas foi tu que me escolheste. Desde o ventre da minha mãe te conheceste. Me chamaste pelo nome e também me acolheste. E é por isso que eu te amo e também a ti recebo. É desse jeito. Há 38 anos, Senhor, nessa situação, nesse problema conjugal. Talvez eu esteja falando para você 38 anos, mas 38 anos, uma figura do problema que você está vivendo, do tempo que você está vivendo. Eu não sei quanto tempo você está vivendo essa situação, ou quantas tentativas você já fez. Mas uma coisa eu tenho certeza, meu querido. Na hora certa, Jesus vai te responder. Não, se eu dissesse agora, você ia dar agora. Meu irmão, na hora certa, Jesus vai te responder. Aquele homem para muitos poderia não ter referência, mas aquele homem para mim, ele passa uma lição. E eu creio que ele passa para você também. Instabilidade. Base. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele buscava. Por isso 38 anos ele não se cansou de buscar. Talvez você esteja buscando 2 meses, 1 ano, os dias, a tua resposta. Jesus vai entrar no cenário no momento certo. Ele vai tomar pela tua mão e vai dizer para você: quer explicação? Então levanta. Esse problema que te carregava, você vai pegar ele agora e vai lançar fora, porque você não vai viver mais esse problema. Você não vai viver mais esse estilo de vida. Tanto tempo vivendo aquela situação que já era um estilo de vida. Mas o Deus da misericórdia, o Deus que é a misericórdia, Ele tem uma resposta para você. Ele consegue acreditar em você. Por isso que Ele disse que desde o ventre te chamou, meu irmão. Antes de ser formado, Ele já sabia quem você era. O Deus da misericórdia. Ele sabia que poderia enviar Jesus na terra para sofrer, padecer, morrer pelos nossos pecados. Porque o mesmo Deus acreditava e sabia que um dia, da data de hoje, haveria um grupo no Ministério Forte de Lis, adorando a Ele, engrandecendo a Ele, reconhecendo a Ele. E se você faz parte desse grupo, uma mão é pouca, levanta as suas 2 mãos, abre a sua boca e glorifique a Deus. Ele acredita em você. Ele acredita em você. O que faz a diferença não é o lugar onde você está, e sim aquele que está no lugar aonde você está. Hoje não é um anjo que vai te responder. Ei, hoje não é um homem que vai te responder. É Jesus. É o Jesus da misericórdia que eu estou te apresentando. Não estou te apresentando um enfermo, não. Não estou te apresentando uma pessoa com problema igual o seu, não. Não. Estou te apresentando aquele que tem a resposta. Estou te apresentando aquele que tem a solução. Aquele que é Deus nos céus. Aquele que é Deus na terra. Aquele que fala sim quando o homem diz não. Aquele que mete. Aquele que faz. Aquele que acontece. Aquele que move. Em nome do Senhor Jesus, igreja, abra a sua boca e exalte ao Deus da misericórdia, aquele que tem resposta para você. Ele tem resposta para você.
Meu Deus. Eu não sou o que as pessoas pensam que eu sou. O que elas dizem a meu respeito não importa. O problema que eu estou vivendo faz parte da minha história. O estado em que estou hoje não é porque eu quero. Ninguém nasceu para viver sofrendo. Estar sofrendo é uma coisa. Viver no sofrimento é outra coisa completamente diferente. E o texto diz que aquele homem, ele estava vivendo aquele problema. O estado não era uma vida inteira. Esse problema que você adquiriu não foi porque você quis, meu irmão. Ou de repentemente, acidentalmente, você causou ele. Você errou o alvo. Mas o Deus que te faz acertar está aqui. Ele conta, quando ele entra num cenário da história de alguém, é impossível a história da mesma não mudar. Ele já conhecia todo o problema daquela pessoa. Mas como eu disse, fala para ele. Tenha um diálogo com ele. Não fica esperando o homem usar de misericórdia para você, porque o homem não vai usar de misericórdia com você. Por isso que Davi disse: eu escolho cair nas mãos de Deus, não das dos homens. Sabe por quê? Porque Davi sabia que o Deus que ele servia era um Deus de misericórdia. Fique de pé, meu querido, minha querida. Embora o tanque simbolizava e figurava a cura, a solução para o problema de muitos, Jesus é a fonte que verdadeiramente sacia a nossa sede, resolve por completo. Eu não sei em que estado você está hoje, meu irmão. Não sei o que você está vivenciando hoje. Mas eu quero orar por aqueles que não desistiram. Por isso estão aqui.